Fala, nação tricolor, espero que estejam todos bem. Esse é o tipo de vídeo que eu gosto. Vamos falar de mercado da bola, porque nessa semana a diretoria de futebol vai fazer o planejamento da temporada de 2022, ou seja, vai falar de reforços e quanto pode gastar nestes reforços. Antes de mais nada, o Rogério Ceni, antes mesmo de assinar como técnico de São Paulo, falou para o presidente Júlio Casares que gostaria de contar com o Diego Ribas do Flamengo no São Paulo para a próxima temporada. Também vamos falar de goleiro, vamos falar um pouquinho do Thiago Volpe, o que o Rogério Ceni pensa sobre o Thiago Volpe, e vamos falar do Casares, que já falou que vai chegar um novo goleiro. No meio da temporada a gente tentou contratar, como é que ficou a situação em relação a este posicionamento. Vou te perguntar qual posição do São Paulo precisa ser reforçada agora, tudo para janeiro, viu? Por isso que agora em outubro a gente já tá falando, porque eles querem reforçar em janeiro o São Paulo, vou te contar por quê. E vamos falar do Rafael Navarro. Muito se falou que o Galo tá afim, que o São Paulo tá afim. Vou te contar o que tem de verdade nessa história. E só pra fechar com chave de ouro, a gente vai falar da Gaviões da Fiel, que tá pedindo a cabeça do Silvinho depois que perdeu o clássico majestoso. A gente adora colocar um rival em crise. Meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net. Agora, bora falar de notícia. Galera, se você não conhece, a Network BG voltou. Você pode ter mais de 3.000 canais livres, todos os jogos do São Paulo por apenas R$ 29,90 por mês. E pode fazer esse teste gratuitamente por 2 horas, assistindo no seu celular, no seu notebook, na sua Smart TV, na sua TV comum, não tem Smart TV, não tem problema, na sua TV Box também, ok? O link vai estar aqui embaixo, você clica lá, fala com a galera da Central e pode fazer o teste de 2 horas gratuitamente. Agora vamos lá. Vamos começar falando de Rogério Ceni e Diego Ribas. Por que eu tô te falando que o Rogério Ceni, antes mesmo de ser técnico, já falou de um novo reforço pro São Paulo? Quando o Casares ligou pro Rogério Ceni e falou, olha, vem Pedreira pela frente, vem Red Bull Bragantino, vem Inter, vem Palmeiras, vem um monte de jogo Flamengo, um monte de jogo difícil, você quer vir pra cá? Aí o Rogério Ceni falou, eu topo o desafio, mas eu quero que você fique de olho para um reforço já para a temporada de 2022, caso, porque ele está muito confiante, eu consiga atingir essa meta de G6, que é o Diego Ribas. A gente tem que lembrar que nessa temporada de 2021, enquanto o Rogério Ceni esteve lá no comando do Flamengo, foram os melhores jogos, as melhores atuações do Diego Ribas no Flamengo dessa temporada. Depois ele perdeu espaço pro Andreas Pereira, pro Thiago Maia e tá lá no banco de reservas. O contrato do Diego Ribas vai até dezembro de 2021, ou seja, tá livre para assinar pré-contrato. Tinha uma conversa com a diretoria do Flamengo que tinha prometido verbalmente, nada assinado. Tinha prometido, ó, vamos estender até dezembro de 2022 e ver o que acontece, se voltam a te utilizar. Mas não fechou. E o Diego Ribas e o Rogério Ceni têm um ótimo relacionamento. Quando eu falo em Diego Ribas, você lembra dele sambando no símbolo, lá no estádio e tudo mais. Então sempre quando eu trago uma possibilidade, é uma possibilidade real de contratação, que nessa semana... Digo, essa semana estamos na quarta. Agora, até sexta-feira, a diretoria começa a conversar com o Rogério Ceni. Então, como é que é essa história do Diego Ribas? De repente, o Rogério Ceni pode virar uma ponte para essa negociação acontecer. E aí, Diego, então, aqui realmente está rolando. Você quer vir? Ele já teve outras oportunidades antes de ir para o Flamengo que ele tentou vir para o São Paulo. Só que a torcida não perdoava essa história de sambar no símbolo. Então, eu quero te perguntar. Você perdoou a sambadinha no símbolo? Você acha que é um posicionamento, camisa 10 vir pra cá? O que você considera? Qual é a sua opinião sobre o Diego Ribas? Peguei os números dele no Flamengo, ele tem 5 anos de Flamengo já, se renovasse faria o 6º ano. Tem 10 títulos no Flamengo, tá com 36 anos. Tem 230 jogos e 40 gols. Eu só não peguei aqui o número de assistências dele, fica pro próximo vídeo. Agora vamos falar de goleiro, ok? Gente, durante o São Paulo e Corinthians, o Thiago Volpe deu uma leve machucadinha. No comecinho do segundo tempo, ele paralisou o jogo, jogaram lá o gelauzinho nele, ele deu uma alongada, a gente ficou ali uns 5 minutos. E aí, o Thiago Volpe vai sair? Vai entrar o Perry? O que vai acontecer? E aí a gente liga aquele alerta que é, assim, já faz um tempo que a gente tá. Se por um lado, durante essa temporada, ele fez mais de algumas partidas que perdeu a confiança, Fortaleza da Copa do Brasil,
defesa invertida na Libertadores. Alguns outros jogos ele ficou sem segurança exatamente por causa desses jogos que a gente acabou de comentar. Daí a torcida pegou no pé dele, ele teve que trabalhar o emocional dele. Por outro lado, se ele sai, entra um menino que é muito jovem para ter a responsabilidade de fechar o gol de um clube como o São Paulo Futebol Clube. Ou seja, a gente fica na mão do Thiago Volpi, pelo menos eu considero desse jeito. Tem muita gente ainda que fica, não, coloca o Perry da base. Acho muito cedo. Então a diretoria tem total consciência de que precisa de mais um goleiro. Mesmo que o Thiago Volpi volte a arrebentar, consiga uma segurança em si enorme, etc., precisa de um cara para disputar essa vaga. Aí perguntaram pro Rogério Ceni qual era a opinião dele. Aí ele falou o seguinte, peguei exatamente os pontos dele, falou, olha, desde antes de estar no São Paulo, eu sempre observei muito o Thiago Volpi, ele sempre gostou muito da postura dele, porque ele treina bastante, é muito esforçado, é muito dedicado, é um cara que se entrega no dia a dia do clube. E ele falou exatamente isso, Rogério Ceni, sobre o Volpi. Merecia ser capitão, quando saiu o Miranda, merecia ser capitão porque tem muita liderança dentro do grupo, ele tem uma voz ativa, os outros jogadores escutam o que ele fala, não é um cara, com toda certeza dá pra perceber isso no Volpi, não é um cara paneleiro, é um cara de união, de um grupo, e isso é muito importante. Treina muito, é esforçado, tá recuperando aos poucos a confiança e, na visão do Rogério Ceni, desde o jogo contra o Cuiabá, aí Ceará e agora Corinthians não foi muito solicitado, já voltou a fazer boas defesas. O presidente Casares também falou sobre essa possibilidade de chegada de um novo goleiro. Falou o seguinte, vai sim chegar um novo goleiro. Estamos já de olho no mercado, não é novidade desde julho. Já conversamos com algumas pessoas, acabou não fechando por causa da situação financeira. Mas para janeiro de 2022 chega um goleiro para disputar a vaga com o Thiago Volpi. Ou se o Thiago Volpi conseguir se manter, que já tem alguns anos de clube aí nas costas, já tem uma representatividade, ele pelo menos vai ter um bom substituto quando precisar, ou até para fazer rodízio com as histórias de calendário. Quero saber a tua opinião sobre isso, o que você acha, qual o goleiro do mercado que fica na tua cabeça. Gente, antes de falar do Rafael Navarro, que é um nome que surgiu aí nessas últimas semanas, eu quero falar para vocês quais são as pautas da diretoria para esse planejamento do ano que vem em relação a reforços, contratações, como que vai ser montado. E o Rogério Ceni já é voz ativa, quem diria, né, gente? Como em uma semana mudou tudo. Já é voz ativa para esse planejamento. Então, quais são as perguntas cruciais que a diretoria desde já começa a responder para montar esse planejamento? Primeiro, quantos reforços devem chegar? Para a gente responder quantos reforços devem chegar, a gente tem que olhar para o atual elenco e pensar quais são as posições que eu tenho de mais importância e de mais carência. Por que mais importância? Porque às vezes eu tenho um cara muito bom nessa posição, mas ele machuca. E eu preciso de um substituto, se não for na altura, que seja bem perto dessa altura. Então a gente tem que pensar primeiramente nisso. Valores que podemos gastar. E quando a gente fala de valores que podemos gastar, a gente tem que pensar o quanto tem em caixa para pagar este jogador, seja para contratação ou para empréstimo, e na folha salarial. E quando a gente fala de folha salarial, automaticamente a gente tem que pensar no elenco, nos jogadores que também podem sair, naqueles que podem ser negociados, naqueles que foram pouco utilizados nessas últimas temporadas, naqueles que podem receber proposta e a gente pode acabar vendendo. Então também já entra uma coisa, vai vender gente da base? Eu sou contra vender o Luan, eu sou contra vender o Lisieiro, o Igor Gomes. Um tempo atrás eu era a favor, agora vamos ver os próximos jogos dele com o Rogério Ceni se a gente é a favor ou não da venda dele. E assim fica, mas já deixo para vocês refletirem sobre isso e comentarem aí embaixo. Outra coisa é a formação tática base. Então agora o Rogério Ceni ele olhou uma listagem de jogadores e falou: minha formação tática tem que ser essa porque é isso que eu tenho na disposição. Acabou. Eu não posso inventar mais nada do que isso. Não posso ir além. Mas no ano que vem, na temporada do ano seguinte, pode ser que ele queira uma variação tática. Baseada nessa variação tática, do que a gente já viu no Rogério Ceni em outras equipes, ou do que a gente quer que seja o São Paulo, também é feito esse planejamento. Deixo pra você qual seria a variação tática dos sonhos dentro das possibilidades do que o Rogério Ceni tem, das características dele como treinador e do que o clube também exige, né? Isso dá assunto pra pauta pra caramba. Vamos falar agora do Rafael Navarro, que é o centroavante de 21 anos, atual artilheiro lá do Botafogo na Série B. E tá no final de contrato, tá livre para assinar pré-contrato, mesma coisa que o Diego Ribas, termina agora dia 31 de dezembro o contrato dele. Ele tá procurando um novo clube para janeiro, já tá lá
Tô aqui pra fazer gol, fiz 10 gols no Botafogo, tô pronto pra fazer gol. Aí foi veiculado em toda a mídia esportiva, principalmente em mídia digital, que é mais fácil de sair essas opiniões, essas informações, que o Galo estava observando ele, que o Bahia estava observando ele, que o São Paulo estava observando ele, que ele tem mercado na Europa, 3, 4 times da Europa estão atrás dele. Gente, quando tem um jogador com muita gente atrás, começa um leilão. A gente viu aí como é que foram esses últimos anos com grandes Benedetto, com grandes nomes, realmente tendo um leilão e o cara fica até suave. A gente não tem muito trabalho, vai pra reunião e fala, ó, esse é o valor e pronto. Chegou, chegou, não chegou, outro chega. Mas quando começam essas notícias de que tem muita gente atrás e você não vê nenhuma diretoria confirmando, Laila Reis falando, até porque eu conversei com uma pessoa ou outra da diretoria de futebol, não, a gente não falou desse nome aqui. Aí é a história de agente que tá com jornalista e fala, ó, coloca o nome do meu jogador na mídia, porque tá acabando o contrato, eu quero pedir mais pro Botafogo, quero pedir um valor mais alto, ou quero colocar ele num clube melhor, coloca que tem uma disputa. Então, assim, não é que de fato exista essa disputa. Porque, por exemplo, no São Paulo, não perguntei pra ninguém do Galo nem pra ninguém do Bahia. Mas no São Paulo, essa disputa que todo mundo anunciou não existiu. Vamos fechar o vídeo falando... A gente adora passar uma crise pro rival, pois a Gaviões da Fiel tá pedindo a cabeça do Silvinho. Antes do Majestoso era, nossa, 12 jogos sem perder, o Corinthians tá embalado, no retorno tem aproveitamento de vice-líder do campeonato, blá blá blá, blá blá blá, vai dar um pau no São Paulo. Veio aqui, jogou morto, já estão cobrando o Roger Guedes, e é assim que a gente gosta de ver o rival, não é verdade? Gente, grande beijo pra todo mundo, comenta aí embaixo sobre planejamento que eu vou trazendo mais notícias pra vocês.